Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Kênia Azevedo, sou membro do Conselho da Mulher de Timóteo e estou aqui para falar para vocês um pouco sobre essa cartilha que o Conselho da Mulher produziu sobre violência doméstica e familiar. Esse a gente chama de Guia da Mulher. O título dele, básico, é para compreender, perceber o ciclo da violência e buscar ajuda. A minha parte hoje, nós vamos falar da página 4, aqui, sobre o Você Sabia. O Você Sabia são algumas sugestões sobre situações que a mulher pode vivenciar de crime e talvez a mulher não saiba. Bom, esse material foi produzido, vem sendo produzido desde 2019 com os encontros do grupo de trabalho de enfrentamento à violência doméstica e familiar. E o início da sabedoria é a definição dos termos, segundo Sócrates. Você sabia quer dizer o seguinte, se você ofendeu alguém mesmo, não seja na frente de outra pessoa, se você foi vítima de um crime de injúria, né? Se você foi ofendido, então isso é um crime. Como que é? Vamos definir o que é crime. Crime é um delito, uma transgressão por ação ou omissão, uma contravenção, uma infração penal com pena de prisão simples ou de multa, ou às vezes até os dois juntos, tá? Então, nós temos vários tipos de crimes. Crime doloso e culposo, crime impulsível e putativo, é isso mesmo, crime material, formal e de mera conduta e crime simples e complexo. Aí vocês vão virar para mim e falar assim, poxa, Kênia, eu tenho que saber isso? Não, vocês não têm que saber isso. Mas, na verdade, esses exemplos que estão aqui na página 4, a gente tem que saber o mínimo necessário, porque na verdade nós vamos ter que auxiliar uma outra mulher a buscar ajuda na hora que ela estiver numa situação de arrego, tá? Então ela vai ter que buscar ajuda aos órgãos competentes. Esses órgãos competentes são a assistência jurídica à comunidade, que é gratuito, é um órgão gratuito da Prefeitura de Timóteo, você pode consultar-se lá com os advogados, a assistência jurídica fica na Avenida JK, no Funcionários, você pode consultar as advogadas ou advogados do membro da OAB Mulher, tá? Que fica no Fórum, no Timirim, próximo à área da feira, e também no CREAS, na rua 6 de janeiro, 207, no Centro-Norte. O CREAS é o Centro de Referência Especializado de Assistência Social. Bom, crime é um delito, né? Uma transgressão por ação ou omissão. E você tem aí vários tipos, como crime de injúria, calúnia, difamação, que são coisas diferentes, segundo a lei, né? A calúnia e a difamação são crimes contra a honra, atingem a reputação de nós, indivíduos, né? Perante a sociedade. Já a injúria afeta a honra subjetiva, o seu sentimento de respeito pessoal. Caluniar alguém mandar uma situação falsa, né? Definir, dizer algo falso pode ser definido como crime sobre essa pessoa. E isso dá pena, dá detenção de 6 meses a 2 anos de prisão e multa, tá? E também o crime de difamação consiste na atribuição a alguém de um fato desonroso. Aqui na cartilha a gente tem várias situações de crime de calúnia, injúria, né? De difamação. São situações completamente diferentes. Aqui no nosso modelo também da cartilha, a gente fala sobre crime de ameaça.
A ameaça é previsto no artigo 147 do Código Penal e consiste no ato de ameaçar alguém com palavras, gestos ou outros meios de lhe causar um mal injusto e grave. E tem punição, segundo a lei, com detenção de 1 a 6 meses ou multa como prestação de serviço à comunidade. O pagamento de cestas básicas, né, a alguma instituição, você é obrigado a prestar serviços como uma pena que você tem que cumprir. Bom, dentre esses outros, né, que estão previstos aqui na cartilha, na página 4, você tem também atentado violento ao pudor. Na verdade, esse crime foi revogado em agosto de 2009 pela Lei 12.015 em 2009. Isso quer dizer o seguinte, não houve abolição do crime, já de maneira nenhuma, mas a lei reuniu no mesmo tipo legal as descrições típicas previstas nos crimes de estupro e atentado violento ao pudor. Passaram a ser a mesma coisa. Então, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, tá? Não assustem com esses termos não, mas na verdade isso é um outro tipo de crime. Agora, a prática sob violência grave, ameaça de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra homem ou mulher é considerada estupro, tá? E, Kenny, esse negócio tá muito complicado. Calma, gente. É devagar e aos poucos. A gente tem aí o pai dos burros, que é o Google, que ajuda sempre a gente nessas situações. Mas em qualquer outra situação, você não guardou, você não memorizou, você pode buscar ajuda nos órgãos que eu citei no início dessa conversa. Bom, a gente tem que levar em conta que qualquer ato cometido com violência ou grave ameaça com relação aos crimes que protegem a dignidade sexual são considerados atos libidinosos. Bom, eu acho que não é necessário explicar aqui o que é um ato libidinoso, mas para a gente aliviar um pouquinho, a boca naquilo, aquilo na boca, né, aquilo naquilo, né, etc. e tal, tá bom? E tem também o ato obsceno, que é praticar uma ação de cunho sexual que ofende o pudor, a moral da sociedade. Esse crime, além da multa, já gera também pena de prisão. Bom, por exemplo, né, você tirar a roupa e sair no meio da rua é um ato obsceno, é considerado um ato obsceno. E o que é ainda considerado crime? Você é casada, né, tem lá o maridão que ficou nervoso, né, e tem lá o companheiro, né, que não desconhece essas nuances da lei, né, e aí ele vai e destrói documentos seus. Isso é um crime de destruição de documentos. Destruir, suprimir, ocultar em benefício próprio ou de outrem, ou em prejuízo alheio, documento público ou particular, verdadeiro, de que não podia dispor. O documento não é da pessoa, ela não tinha que destruir. Então isso é crime e você pode procurar os órgãos competentes e pedir ajuda. Também tem pena de reclusão de 2 a 6 anos e multa. Se o documento é público, é pior ainda. A gente tem também crime de dano ao patrimônio. Causar dano ao patrimônio de outra pessoa, sendo ela pessoa física ou jurídica, é um crime pela lei brasileira, né? É o que chamamos de crime de dano. Ele está previsto no artigo 163 do nosso Código Penal e que diz que é crime destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia. Bom, eu tenho uma situação, né, pessoal que eu posso contar, né?
No caso, meus pais se separaram e quando o meu pai estava para se separar da minha mãe, né, a minha mãe foi orientada a buscar advogados separados. Bom, a advogada orientou a ela que entrasse com uma medida cautelar para que ele tivesse todos os bens dele bloqueados para discussão na hora da partilha de bens. A minha mãe falou assim, não, que isso, não precisa disso não, né? Mas ela foi enganada, né? O meu pai passou bens para nomes de amigos e para não ter que dividir com ela na hora da partilha dos bens. Isso é crime, né? E ela não sabia, ela foi orientada para advogada, mas ela achou que ele não seria capaz disso. Mas foi depois de quase 30 anos de convivência. Então, a gente passa por situações, né, que a gente no dia a dia não sabe e não consegue interpretar que é crime, que é uma violência, né? Que isso tudo está acontecendo. A gente tem ainda um outro tipo de crime que é a violência no ambiente digital. E aqui na nossa cartilha a gente tem isso bem descrito aqui mais no final na página 13, tá? A página 13 fala o seguinte: violência no ambiente digital é um crime de divulgação por qualquer meio de vídeo e foto de cena de sexo, nudez ou pornografia, sem o consentimento da vítima, além da divulgação de cenas de estupro, tá? Aí tem aqui um passo a passo, né, para vocês fazerem um print, guardar as fotos, conversas de WhatsApp e ameaças à sua dignidade, né? O segundo passo é salvar os links das páginas, guardar os links em que a agressão aparece e também o perfil do agressor. O terceiro, denunciar, que é importante, denunciar pelo site SaferNet, né? Tá aqui o endereço para vocês na cartilha. E em quarto, faça um boletim de ocorrência na delegacia de polícia civil. Não fica boba não, gente. Vocês têm direitos e vocês têm que buscar os direitos de vocês, ok? Obrigada, um abração, tá?